Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Hoje nós estamos aqui discutindo a diversidade com o professor de História, Rafael, e com a assistente social e travesti, Amanda. Vamos falar um pouco agora da questão da religião, antes de entrarmos na questão do dia a dia do travesti, do seu trabalho. Essa questão da religião, nós comentamos até no bloco passado, tem sido muito discutida no âmbito também político, né? Enquanto as filas nos hospitais públicos aí são enormes, enquanto há indícios de corrupção em várias estatais, enquanto tem gente passando fome, os políticos colocam na pauta a sexualidade das pessoas. E bancadas aí religiosas crescendo no Congresso Nacional, partindo inclusive dessa pauta. Muita gente que parece reacionária, não é nem tão reacionária, mas como a bandeira é polêmica, ela atrai muito voto, então eles agarram essa bandeira e tem feito muito sucesso por aí. Você até colocou muito bem no bloco passado a questão do Brasil ser um país laico, ou seja, não tem uma religião oficial, e se o homossexualismo, a própria Organização Mundial de Saúde tirou o sufixo ismo, né, justamente para não atrelar isso a nenhuma enfermidade. Amanda, vou começar por você. Religião primeiro para você, é necessário na pessoa? A pessoa precisa ter uma religião? E dentro da religião, onde fica a sua opção sexual do travesti? O que você tira de bom e o que você tira de ruim da religião para você no seu cotidiano, no seu dia a dia? Bem, a religião ela torna-se um dos princípios para algumas pessoas de religação com o divino, dessa proximidade em que você tem com forças metafísicas e tal. Eu vejo como um princípio que norteia a existência humana. Mas, para mim, eu tenho minha religião. Qual é a sua religião? Eu sou protestante. Protestante. E dentro do âmbito da sua religião protestante, você é bem recebida na sua condição de travesti? Não tem essa aceitação, essa acolhida devido Não tem, devido aos princípios que norteiam todo o dogma da religião protestante. Assim como também católica, enfim. Mas mesmo assim você frequenta? Não. Ou você é protestante com você, mas você não frequenta? Não frequento. Já tentou frequentar? Já. Sofreu preconceito por isso? Sofri, mas na época eu era homenzinho. Não, enquanto travesti você não tentou frequentar? Não, enquanto travesti não, mas te falta o quê? Gay, vontade? Te falta por questão de preservação mesmo de você? É por questão de preservar mesmo, porque no dia a dia, então já acontecem algumas coisas tão maçantes, então assim, para preservar mais uma coisa é melhor não ir. E devido a alguma acolhida ser melhor dentro do espiritismo, então você acaba também conhecendo um pouquinho das correntes espíritas. Kardecistas, por aí, né? Por aí. E você, Rafael, como que você vê essa questão da religião, o ponto positivo, o ponto negativo? Vamos pegar como exemplo a própria Amanda, já que o seu trabalho é em cima dessa questão do travesti. Esse ponto da religião, ela hoje tem sido obstáculo ou tem sido uma porta para o entendimento? Depende. Né? Assim, eu acho que depende do âmbito em que ela é usada. Na questão política, como você falou, eu acho que está sendo usada de uma forma desastrosa. E muito ao longo do processo eleitoral mesmo, eu recebi um encarte, né, de um candidato a deputado federal e que ele não tinha uma proposta. Era tudo falando contra o aborto, contra a prostituição, contra o alcoolismo e pelo direito de ser normal. Né? Ser normal, leia-se, não ser homossexual, não ser travesti ou transexual, qualquer coisa do tipo. E aí a religião, não ela... Matar, não? Não, claro. E aí a religião, assim, eu acho que é possível que ela sirva como uma porta para o entendimento, né? E aí tem o exemplo das igrejas inclusivas, da igreja para todos, que é dentro do protestantismo. Essas igrejas que acolhem, né, e são constituídas por gays, lésbicas, travestis e transexuais. Infelizmente. Mas elas fazem esse acolhimento centro, né? Com a visão de acolher ou de acolher visando transformar aos olhos da Bíblia? De acolher, são igrejas inclusivas, tem, por exemplo, a Betel, tem a Igreja Metropolitana, que os pastores são gays ou lésbicas, né? Então, são igrejas feitas por e para homossexuais. Até outras pessoas podem participar, mas a leitura que é feita da Bíblia, porque aí o protestantismo tem essa possibilidade, né? A leitura feita da Bíblia
é diferente daquela da igreja que a Amanda passou, por exemplo. Uhum. Que aí nós tivemos até uma atividade aqui em Campos no final de setembro, que foi a Semana da Diversidade, que o Sérgio Viula, que tem um blog Fora do Armário, que ele é ex-pastor e ele participava de um grupo que tinha cura gay, né, pastor protestante, e até o momento que ele identificou que aquilo não era lícito para ele, né, que ele era homossexual, e aí ele assume essa homossexualidade dele, deixa a igreja e começa a denunciar também essa face, assim, que o processo de cura que acontece em muitas igrejas é um processo que não é verdadeiro, né, porque a pessoa pode até Você ocultar... acha que ninguém vai para a igreja homossexual e sai hétero? Olha, eu acho que pode sair, porque a sexualidade é muito daquilo que você diz. Uhum. Mas eu temo pela condição psíquica dessa pessoa. Assim, o que a pessoa tem que ocultar enquanto desejo, enquanto vontade de viver aquilo por uma norma social? Né? E aí isso é muito claro quando a gente vê, por exemplo, nessa novela que mostra o cara Sim. que é casado e que aí tem aquilo. E aí, para além de dizer que aquela pessoa é uma sem vergonha, que é uma pessoa que enganou a família e tudo, é imaginar o sofrimento que essa pessoa também tem. Né? Porque muitas vezes dentro da igreja, como a gente não tem essa aceitação e não tem esse propósito de pensar a sexualidade como uma dimensão do humano, mas sim como aquilo que tem que ser normal, aquilo que tem que ser curado. Por isso que eu tenho medo dessa identificação da homossexualidade. Uhum. Porque todas as vezes que tentaram identificar por que a pessoa é gay ou lésbica, qualquer coisa assim, tentou-se uma cura. Então, identificar, porque não me interessa saber assim, por que a pessoa é gay ou é lésbica. Me interessa lutar pelo direito dela. A religião, da mesma forma. Eu não sou religioso, não frequento nenhuma religião, mas entendo a importância da religião. Então, eu defendo até o fim que a pessoa tem o direito de frequentar uma igreja ou um terreiro de umbanda, de candomblé, né, que são as religiões afro, que no caso das travestis, por exemplo, são as que historicamente têm uma maior aceitação. Uhum. Mas aí eu tenho que fazer aqui a vez do advogado do diabo. Sim, claro. Né? Essas religiões afro, que eu respeito muito, inclusive muita coisa da parte espiritual, do espiritismo, eu gosto de ler, apesar de não ser espírita, mas muitos que não são dessas religiões dizem que elas aceitam os homossexuais ou os travestis porque eles são, em tese, possuídos, em tese que aquilo ali é uma possessão. Como que desmistificar isso? É para desqualificar esses tipos, esses segmentos religiosos, mano? Eu vejo como uma forma de tentar desqualificar, aproximar muito mais essa religião a caminhos da marginalidade, porque a forma como que a gente se veste... Bota tudo num bloco só, né? A forma como que a gente se veste, a forma como que a gente se identifica e tal, não tem nada a ver com possessão demoníaca. É uma identidade tão linda e tão... Livre, né? E tão livre e sem dogmas, sem nada que nos prende, que, enfim, não tem um porquê a gente ficar se pautando de acordo com essas normas. Vem esses processos contrários às homossexualidades, contrários ao culto afro-brasileiro e etc., só para poder marginalizar, só para poder jogar mais ainda no gueto. Nós não somos possuídos, nós não somos depravados. O que a gente faz dentro de quatro paredes interessa somente a nós, não interessa a A, não interessa a B, não interessa a C. Mas a forma como que a gente expressa o nosso cotidiano é a nossa forma. Igual na minha cidade, eu pego... Qual cidade? Eu sou de Talva. Moro em Talva. Moro em Talva, tenho casa lá. Eu ouço cidade o seguinte, pequena. uma cidade pequena, altamente conservadora, de cultura bem neopentecostal, daquele chinelo roxo que bate no chão e fala línguas estranhas. Eu acho isso interessante, é uma manifestação cultural e rica também. Mas só que você, quando passa pela rua, por ser uma travesti gordinha, não tem tantas formas femininas assim e tal, você chama atenção e tal. E eles falam, você tinha tudo para poder dar certo. Você é um assistente social, você fez a sua graduação, você pode continuar o seu caminho e trilhar. Posso continuar meu caminho e trilhar. Mas você não consegue nada por você ser assim. Você tem dificuldade na relação profissional por ser travesti? Tenho. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no seu cotidiano?
Olha só, aí eu tô desempregado tem 8 meses. Eu tava no projeto da STAs da UENF. Então, não é por causa de ser travesti. Não é um por causa problema de ser travesti, social. Não é. Não, eu tô... O contrato terminou, entendeu? Não pôde ser prorrogado. E na minha cidade eu tentei... Como profissional liberal, tentou como também. Profissional e tal. Sendo que, enfim, até agora é nada. Só aguardo a virada do mês e até agora é nada. Mas você atrela isso também à sua condição ou você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu atrelo. Rafael acha que isso é uma condicionante na questão laboral? Eu acho um filho hétero, um pai hétero não vai a um assistente social que é travesti? Eu acho que é bastante importante, assim, porque não tem como negar que muitas vezes as travestis, principalmente assim, nessa sopa de letrinha que é o universo LGBT, né, que é lésbica, gay, bissexual, travestis e transexuais, as travestis e transexuais cabe um lugar muito do exótico. Então a pessoa chega a uma travesti ou uma transexual já pensando na questão erótica, na questão da sexualidade dela, de como que ela vai desenvolver aquilo, e não vê o humano ali. Não. Né? Então que isso tem uma criatura, né? Agora, Amanda, eu vou aproveitar, antes que eu esqueça dessa pergunta. Vamos botar a palavra tecnicamente. Tecnicamente falando, homossexual e travesti não é a mesma coisa. Não. Então, me corrijam se eu estiver errado, né? Estou buscando um pouquinho de conhecimento que eu lembro do comecinho da faculdade, que a gente fez algumas monografias, e uma delas era a homossexualidade face da fé cristã. E a maioria dos professores lá muito radicais, então a coisa deu uma polêmica, eu estou puxando aqui. O homossexual, em tese, me corrija, por favor, se eu não estiver certo, ele não tem repugnância do próprio corpo, ele tem apenas uma opção sexual. O travesti já tem vontade de mudar, Você se enquadra nessa necessidade da mudança e ela começou quando na sua vida? Olha só, essa necessidade da mudança em minha vida, ela sempre teve, mas devido a fatores morais, devido a fatores religiosos... Você postergou isso? Eu fui deixando bem para lá da minha vida. Aí, num belo dia, não é que um objeto de pesquisa não cai na cabeça da pessoa... Ela já foi objeto de pesquisa seu também? Não. Eu já tive como objeto de pesquisa travestis. Entendeu? Eu estudei o cotidiano da prostituição das travestis. Eu fiz uma etnografia urbana, né, nessa área de prostituição daqui de Campos do Goytacazes. Eu vou até te fazer uma pergunta, só para fechar a questão inicial que eu te perguntei. Em qual momento que você... Então, após o término da monografia, essa identidade... Você até então homem ainda? Eu estava gay ainda, não me aceitava como gay, batia de frente o tempo todo com essa ideia de ser gay e tal. Mas já tinha tido experiências homossexuais? Já tinha experiências homossexuais desde muito cedo. Em um momento você resolveu assumir. Rafael, esse momento que às vezes não acontece, gera casamentos como esse que você citou no bloco passado da novela? Eu acho que sem dúvida. Gera pessoas infelizes, né? Assim, que ocultam ou que suprimem aquela vontade, aquele desejo, que acham que aquilo pode existir. Por isso que me parece assim, que a questão da sexualidade ela precisa ser discutida. As pessoas precisam ter espaços, e vários espaços, que seja a escola, que seja a família, dentro da igreja, do grupo de amigos, para falar sobre isso de uma forma mais honesta, sabe? Porque eu acho que as pessoas se aproveitam muito do não dito, né, daquilo que as pessoas acham que existe, que acham que pode ser, para poder construir essa realidade fantasmagórica, né? Até porque, só por uma questão de justiça e de igualdade, você é homossexual ou você é heterossexual? Homossexual. Voltando para você aqui, você colocou a questão da prostituição do travesti. Essa palavra prostituição para o travesti e para o gay é colocada de uma forma muito marginalizada. Essa prostituição, ela é grande a ponto, devido à marginalização, ela seria menor ou é a palavra que iria mudar? Porque sexo todo mundo faz, né? E aí? Sexo todo mundo faz, o sexo é muito bom, eu recomendo para todo mundo. Eu também. Rafael também, né? Com certeza. Tá, mas essa marginalização, essa palavra marginalização, é porque
estão à margem da sociedade e esse sexo praticado por eles, que de repente não tem nem tanta diferença para aquele que não é marginalizado, mas é por causa da taxa, da concepção? O que você analisou quando você fez esse trabalho seu aí? Tá. Na vida da travesti. Isso. De nós travestis. Uhum. Quando a gente não procura o apoio no mercado formal de trabalho... Vai para mercadoria sem nota. Não, aí o que não é nem nesse sentido. A gente procura vivenciar essa rotina da prostituição. Entendeu? Então, a prostituição... Que não é só do travesti, é isso que eu estou querendo dizer. Não é só do travesti, é também do heterossexual e tal. Mas a grande maioria das travestis que tem uma competência enorme para poder exercer outros ofícios... Acabam ficando na prostituição devido a esse afastamento laboral. Devido à sociedade, de certo modo, não aceitar elas nessa linha formal do trabalho. Para algumas é opcional. Para a grande maioria, não. Como que você pergunta para uma travesti, você está satisfeita aqui na rua? Não. Eu quero fazer outras coisas. Vai para os cursinhos de cabelo, estética. Ou seja, são cursos mais voltados ao feminino. Entende? Elas não pensam, a maioria não consegue pensar ao longo tempo. Vou fazer uma faculdade. São poucas que falam que vai fazer. E a maioria tem o seu segundo grau. Né, Rafael? É mais ou menos isso. Depende da realidade, da cidade, né? E a questão que eu vejo, assim, é como que ainda a travestilidade está associada à prostituição. Né? E se fosse diferente, a gente não sabe. É o que a gente está tentando fazer para construir essas outras possibilidades. Mas ao mesmo tempo, defendendo... As possibilidades, elas existem. Não, sim, mas assim, defendendo ao mesmo tempo que tentando tirar um pouco desse estigma da prostituição, né? E aí tem vários grupos organizados que lutam pela profissionalização da prostituição, pelo reconhecimento, e, por outro lado, mostrando também que a experiência da travestilidade, ela não tem que necessariamente passar pela prostituição. Estar na prostituição, assim, tem vários significados, né? E aí, no trabalho que eu acompanhei a Amanda também, a Rua, eu percebi, assim, que você está na prostituição como uma forma de complemento de renda, como uma forma só de ter a sua renda toda vem dali, como uma relação de amizade. Mas nós vamos falar isso, terminamos esse bloco, vamos falar tudo isso no terceiro bloco. Nós estamos aqui com o professor Rafael, com a assistente social Amanda, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.